Olha só essa cena. Esse é o café da manhã de milhões de brasileiras todos os dias. Parece familiar, não é? Talvez seja exatamente o que você comeu hoje de manhã. Mas e se eu te dissesse que essa refeição aparentemente inofensiva pode estar sendo a principal responsável pelas suas cólicas intensas, pelo inchaço abdominal que você sente ao longo do dia, e pela fadiga que parece não ter explicação? Existe um erro muito comum, muito silencioso, que acontece logo na primeira refeição do dia. Um erro que pode estar sabotando todos os seus esforços para controlar os sintomas da endometriose. E hoje, eu vou revelar exatamente qual é esse erro. E nos próximos minutos, você vai entender por que o café da manhã é a refeição mais importante quando falamos de controle de inflamação e dor. Então pega seu caderninho, porque você vai querer anotar tudo. Antes de mais nada, eu preciso te contar uma coisa importante. Esse vídeo não é sobre dieta da moda, não é sobre cortar carboidrato completamente, e muito menos sobre te fazer sentir culpada pelo que você come. Nada disso. Esse vídeo é sobre entender como o seu corpo funciona. É sobre descobrir que pequenas mudanças estratégicas na sua alimentação podem reduzir significativamente a dor que você sente. E quando eu digo significativamente, estou falando de redução de 40%, 50%, às vezes até 70% da intensidade das cólicas. Então, se você sofre com endometriose, se suas cólicas menstruais são incapacitantes, se você já está cansada de depender só de remédios que nem sempre funcionam, esse pode ser o vídeo mais importante que você vai assistir este mês. Fica comigo até o final, porque eu vou te dar soluções práticas, simples e que cabem no seu bolso. Eu sei exatamente como é acordar já com aquele peso no corpo. Você abre os olhos e já sente aquela dor surda no baixo ventre. Você se arrasta até a cozinha, toma um café rapidinho porque precisa sair para trabalhar, e nem imagina que aqueles minutinhos do café da manhã podem estar definindo como vai ser o seu dia inteiro. Muitas das minhas pacientes me dizem: doutora, eu já tentei de tudo. Já tomei todo tipo de remédio, já fiz tratamentos, mas a dor continua voltando. E quando eu pergunto sobre alimentação, especialmente sobre o café da manhã, a resposta geralmente é: ah, mas eu como normal, pão, café, as coisas normais. E é aí que mora o problema. Porque o normal pode não ser o ideal quando você tem uma condição inflamatória crônica como a endometriose. E eu vou te explicar o porquê disso agora. Vamos fazer um exercício mental juntas. Pensa no seu café da manhã de hoje. Ou no de ontem. Ou no que você come na maioria dos dias. O que tem nessa refeição? Pão? Café adoçado? Biscoitos? Suco de caixinha? Talvez um achocolatado? Agora pensa comigo, o que todos esses alimentos têm em comum? A resposta é simples e ao mesmo tempo assustadora quando a gente entende o impacto que isso causa no corpo de quem tem endometriose. Todos eles são ricos em carboidratos simples e açúcares refinados. E esses dois elementos juntos, logo pela manhã, são como um gatilho que dispara uma cascata inflamatória no seu organismo. Deixa eu te mostrar exatamente como isso acontece. O erro número 1, aquele que está sabotando sua saúde todas as manhãs, é começar o dia com alimentos que geram picos rápidos de glicose no sangue. Estou falando de pão branco, pão francês, pão de forma, biscoitos, bolos, cereais açucarados, sucos industrializados e o próprio açúcar refinado no café. Esses alimentos fazem parte da rotina de pelo menos 80% da população brasileira. Eles são baratos, são práticos, são culturalmente aceitos. Mas para quem tem endometriose, eles são verdadeiros vilões. E não estou exagerando. Existe uma explicação científica muito clara sobre por que esses alimentos pioram a inflamação, consequentemente, aumentam sua dor. Vou te explicar isso agora de um jeito que qualquer pessoa consegue entender, sem termos complicados. Quando você come um pão branco ou coloca açúcar no café, esse carboidrato é quebrado rapidamente pelo seu corpo e vira glicose. A glicose é o açúcar que circula no seu sangue e dá energia para as células. Até aqui, tudo normal.
O problema é que carboidratos refinados viram glicose muito rápido. É como se você jogasse gasolina numa fogueira. A glicemia sobe bruscamente. E quando isso acontece, seu pâncreas precisa liberar uma quantidade grande de insulina para dar conta de processar todo esse açúcar. A insulina é um hormônio essencial, mas quando ela fica alta demais, por muito tempo, ela começa a causar problemas. E um dos principais problemas é o aumento da inflamação sistêmica no corpo. E inflamação, para quem tem endometriose, significa uma coisa: mais dor. Agora vem a parte que muita gente não sabe. A insulina alta não só aumenta a inflamação geral, como também estimula a produção de substâncias chamadas prostaglandinas. E as prostaglandinas são as principais responsáveis pelas contrações uterinas e pela dor menstrual. Então olha que ciclo perigoso. Você come açúcar e pão branco, insulina sobe, inflamação aumenta, prostaglandinas aumentam, cólicas ficam mais intensas. Tudo isso começa logo no café da manhã. E tem mais. Esses picos de glicose não se sustentam. Depois de 2 horas, a glicemia despenca. E aí você sente aquela fraqueza, aquela irritabilidade, aquela vontade louca de comer doce de novo. É o corpo pedindo mais açúcar porque entrou em montanha-russa glicêmica. Agora vamos conectar isso diretamente com a endometriose. A endometriose é uma condição em que o tecido que deveria estar só dentro do útero cresce fora dele. Esse tecido responde aos hormônios do ciclo menstrual, e quando ele inflama, causa dor intensa. O problema é que a inflamação não acontece só nesse tecido. Quando você come alimentos que disparam inflamação sistêmica, como o pão branco e o açúcar, você está jogando lenha numa fogueira que já está acesa. Você está tornando seu corpo inteiro mais inflamado. E quanto mais inflamado o corpo está, mais sensível você fica à dor. É como se o seu termostato da dor estivesse sempre no máximo. Qualquer estímulo doloroso é sentido com muito mais intensidade. E isso tudo pode começar logo no café da manhã. Mas os efeitos do café da manhã inflamatório não param na dor. Eles se espalham por todo o corpo. Você já reparou que nos dias em que você come muito açúcar ou carboidrato simples, você fica mais cansada, mais inchada, com mais gases? Isso não é coincidência. O açúcar refinado alimenta bactérias ruins no intestino, causando desbiose intestinal. E quando o intestino não está saudável, a inflamação sistêmica aumenta ainda mais. Além disso, o açúcar contribui para a resistência à insulina, que está ligada a desequilíbrios hormonais. Então não é só sobre cólicas. É sobre inchaço, fadiga, alterações de humor, dificuldade para dormir, queda de imunidade. Tudo isso pode estar conectado ao erro que você comete logo pela manhã, sem nem perceber. Deixa eu te contar a história de uma paciente. Vou chamá-la de Mariana. Mariana tinha 32 anos quando chegou no meu consultório. Ela sofria com endometriose há quase 10 anos. As cólicas eram tão fortes que ela faltava no trabalho pelo menos 2 dias por mês. Ela já tinha feito cirurgia para retirar os focos de endometriose. Tomava anticoncepcional contínuo. Usava analgésicos, anti-inflamatórios. Mesmo assim, as dores continuavam intensas. Ela estava desesperada, achando que ia ter que conviver com isso para sempre. Quando eu perguntei sobre a alimentação dela, Mariana me disse: "Ah, doutora, eu como normal." E quando pedi para ela detalhar, descobri que todo dia ela tomava café com 2 colheres de açúcar, comia pão francês com margarina, e às vezes ainda comia um biscoito recheado no meio da manhã. Eu expliquei para a Mariana exatamente o que estou te explicando agora. Mostrei como aquele café da manhã estava alimentando a inflamação do corpo dela todos os dias. E propus uma mudança simples, sem radicalismo. Trocamos o pão branco por aveia integral com frutas de baixo índice glicêmico, como maçã e mamão. Tiramos o açúcar do café e incluímos canela, que ajuda a controlar glicemia. Adicionamos sementes de chia e linhaça, ricas em ômega 3 anti-inflamatório.
E incluímos ovos 2-3 vezes na semana para garantir proteína de qualidade. Sabe o que aconteceu? Em menos de 4 semanas, a Mariana voltou no consultório e disse: Doutora, eu não estou sentindo aquelas pontadas constantes que eu sentia. A cólica veio, mas foi bem mais leve. Depois de 3 meses, ela relatou redução de quase 60% da intensidade das dores. Só mudando o café da manhã. Outra paciente, a Juliana, de 28 anos, tinha um padrão diferente. Ela não tomava café da manhã. Achava que pular a refeição ajudaria a emagrecer, e, de quebra, evitaria desconfortos. Mas o que acontecia é que lá pelas 10 horas da manhã, ela estava faminta e comia qualquer coisa. Biscoitos, pão de queijo da padaria, salgados. Juliana tinha crises de dor fora do período menstrual também. Ela sentia dores ao evacuar, gases constantes, e aquele cansaço que não melhorava nem dormindo. Quando fiz o diário alimentar com ela, ficou claro. Ela passava muitas horas em jejum e depois comia carboidratos simples de forma compulsiva. Orientei a Juliana a não pular o café da manhã. Montamos opções práticas: iogurte natural sem açúcar com granola caseira, omelete com legumes, ou smoothie de frutas com aveia e sementes. O resultado? Em 6 semanas, ela não tinha mais dores ao evacuar e as crises de dor fora do ciclo reduziram drasticamente. Por que não fazer do café da manhã o seu momento de cuidado anti-inflamatório? Um café da manhã anti-inflamatório precisa ter 3 pilares fundamentais. Primeiro pilar: proteína de qualidade. A proteína dá saciedade, estabiliza a glicemia e ajuda na recuperação dos tecidos. Exemplos: ovos, iogurte natural, queijos magros, pasta de amendoim sem açúcar. Segundo pilar: gorduras boas. As gorduras saudáveis têm ação anti-inflamatória direta, especialmente o ômega 3. Exemplos: abacate, castanhas, nozes, sementes de chia, linhaça, azeite extra virgem. Não tenha medo da gordura boa, ela é sua amiga. Terceiro pilar: carboidratos complexos e fibras. Diferente do pão branco, os carboidratos complexos são absorvidos lentamente, não causam picos de glicose e ainda alimentam as bactérias boas do intestino. Exemplos: aveia integral, batata doce, mandioca, frutas com casca, pão integral de verdade. Segunda opção: café da manhã proteico em 10 minutos. Perfeito para quem quer saciedade prolongada. Você vai fazer ovos mexidos com legumes. Precisa de 2 ovos, meia xícara de legumes picados, tomate, cebola, espinafre ou o que tiver, 1 colher de chá de azeite extra virgem, temperos a gosto. Como preparar? Aquece a frigideira com o azeite, joga os legumes, refoga por 2 minutos, adiciona os ovos batidos e mexe até cozinhar. Pode servir com 1-2 fatias de pão integral de verdade, aquele denso, com grãos visíveis, ou com uma batata doce pequena cozida. Os ovos são uma das melhores fontes de proteína que existe. Eles têm todos os aminoácidos essenciais, vitaminas do complexo B, e são super versáteis. E combinados com legumes, você ainda adiciona fibras e antioxidantes. Essa refeição te mantém saciada por horas. A aveia e linhaça entregam fibras e ômega 3. Esse smoothie é uma bomba de nutrientes que seu corpo vai absorver rapidamente. Quarta opção: café da manhã de fim de semana, quando você tem mais tempo. Vamos fazer panquecas de aveia e banana. Ingredientes: 1 banana amassada, 2 ovos, 4 colheres de sopa de aveia em flocos, 1 pitada de canela. É só isso. Bate tudo no liquidificador ou mistura numa tigela até virar uma massa homogênea. Aquece uma frigideira antiaderente, faz as panquecas pequenas, deixa dourar dos 2 lados. Serve com frutas frescas, 1 fio de mel e castanhas picadas por cima. Essas panquecas não levam farinha branca, não levam açúcar refinado, mas são deliciosas e super satisfatórias.
Você pode fazer no domingo e guardar na geladeira por até 3 dias para ter café da manhã pronto durante a semana. É prático e saudável ao mesmo tempo. Quinta opção. Para quem não abre mão do cafezinho brasileiro, mas quer fazer uma versão anti-inflamatória. Ao invés do pão francês, usa pão de fermentação natural integral, aquele que tem grãos visíveis e é bem denso. Ao invés de margarina, usa abacate amassado ou pasta de amendoim integral. O café? Pode tomar à vontade, mas sem açúcar refinado. No lugar, adiciona canela em pó, que ajuda a controlar a glicemia e dá um sabor incrível. Se realmente não conseguir sem adoçar, usa stevia ou eritritol, que são adoçantes naturais que não afetam a insulina. E adiciona uma fonte de proteína, pode ser queijo branco, ovo cozido, ou até mesmo um copo de leite. Essa adaptação mantém a sensação de café da manhã brasileiro tradicional, mas sem os ingredientes que causam inflamação. É uma transição mais suave para quem está começando. Agora vamos falar de substituições inteligentes. Se você está acostumada com determinados alimentos, a mudança pode parecer difícil no início. Mas com essas trocas simples, fica muito mais fácil. Primeira troca: pão branco por pão integral de verdade, aveia ou batata doce. Segunda troca: açúcar refinado por canela, stevia ou pequena quantidade de mel. Terceira troca: margarina por abacate amassado, pasta de amendoim integral ou azeite extra virgem. Quarta troca: suco de caixinha por água com limão, chá verde ou smoothie caseiro. Quinta troca: cereais açucarados por aveia em flocos, granola sem açúcar ou mix de castanhas. Sexta troca: iogurte com açúcar por iogurte natural sem açúcar, que você adoça naturalmente com frutas. São trocas simples que fazem uma diferença gigantesca na sua inflamação. Agora eu quero destacar alguns alimentos que são verdadeiros coringas anti-inflamatórios e que você deveria tentar incluir no seu café da manhã sempre que possível. Primeiro, açafrão da terra, também chamado de cúrcuma. Ele contém curcumina, um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes que existem. Você pode adicionar meia colher de chá no seu smoothie, no iogurte, ou fazer o golden milk, leite dourado com açafrão. Segundo alimento, gengibre fresco. Tem ação analgésica natural, ajuda a reduzir cólicas e ainda melhora a digestão. Rala um pedacinho no chá ou no suco. Terceiro, sementes de chia e linhaça. Elas são ricas em ômega 3, que é gordura anti-inflamatória por excelência. Quarto, frutas vermelhas como morango, amora, framboesa, mirtilo, cheias de antioxidantes. Quinto, canela, que ajuda a controlar picos de glicose. São alimentos simples, acessíveis e extremamente poderosos. Agora, com a mesma importância que eu te mostrei o que incluir, eu preciso te dizer claramente o que você precisa evitar ao máximo, especialmente no café da manhã. Primeiro na lista: açúcar refinado. Isso inclui açúcar branco, açúcar cristal, açúcar de cocô em excesso. Todos causam picos de insulina. Segundo, farinhas brancas e produtos refinados. Pão branco, pão francês, biscoitos, bolos industrializados, cereais açucarados. Eles são praticamente açúcar disfarçado. Terceiro, alimentos ultraprocessados. Salgadinhos de pacote, biscoitos recheados, barrinhas de cereal cheias de açúcar, achocolatados em pó. Quarto, margarina e gorduras trans. Elas são gorduras inflamatórias que pioram tudo. Quinto, sucos industrializados, mesmo os que dizem ser naturais. Eles têm uma carga de açúcar absurda sem as fibras da fruta. Se você eliminar só esses 5 grupos, já vai sentir diferença gigantesca. Uma coisa que muita gente esquece, mas que é fundamental, é começar o dia hidratada. Quando você acorda, seu corpo está em jejum de 6, 7, 8 horas. Você está desidratada. Antes mesmo de comer qualquer coisa, bebe um copo grande de água. Você pode turbinar essa água, adiciona algumas gotas de limão fresco, que é alcalinizante e ajuda na digestão.
Ou faz uma água morna com gengibre ralado, que estimula o metabolismo. Ou ainda uma água de cocô natural, que repõe eletrólitos. A hidratação adequada reduz inflamação, melhora a circulação e ajuda na eliminação de toxinas. Uma dica de ouro: se você tem intestino preso, bebe água morna em jejum. Isso estimula o movimento intestinal. E para quem tem endometriose intestinal, manter o intestino funcionando regularmente é essencial para reduzir dores. Então, primeiro água, depois café da manhã. Agora eu preciso falar de um ponto crucial: consistência. Não adianta fazer um café da manhã anti-inflamatório perfeito um dia e no outro voltar para o pão com açúcar. Mudanças reais no corpo levam tempo. Você precisa de no mínimo 3 a 4 semanas de consistência para começar a sentir diferenças significativas. E não precisa ser perfeito 100% do tempo. Se você conseguir fazer escolhas anti-inflamatórias em 80% dos dias, já vai ter resultados excelentes. Permite-se ter flexibilidade. Se num domingo você quiser comer um pãozinho na casa da sua mãe, tudo bem. O importante é que a sua rotina, no dia a dia, seja saudável. Pensa assim: cada café da manhã anti-inflamatório é um voto a favor da sua saúde. Quanto mais votos você dá, melhor você se sente. Não é sobre perfeição, é sobre consistência inteligente. É sobre fazer boas escolhas na maioria das vezes. Um dos maiores desafios de mudar a alimentação é a falta de tempo. Eu sei que você tem trabalho, filhos, responsabilidades. Então a estratégia aqui é planejamento. Separa 1 hora no domingo para fazer meal prep do café da manhã da semana. Você pode fazer aveia overnight em potinhos, deixa de molho com iogurte e frutas, e guarda na geladeira por até 3 dias. Panquecas de aveia prontas que você só esquenta. Mix de castanhas já porcionado em saquinhos. Ovos cozidos, duram até 5 dias na geladeira. Frutas já lavadas e picadas em potes. Quando você acorda e já tem tudo semi-pronto, não existe desculpa. Você não vai pegar o pão branco porque não tinha nada pronto. O planejamento elimina as desculpas e torna a escolha saudável a opção mais fácil. É sobre facilitar a sua vida. Um ponto importante que eu preciso mencionar: algumas mulheres com endometriose têm sensibilidades alimentares que pioram os sintomas. As mais comuns são intolerância à lactose, sensibilidade ao glúten e alergia a determinadas proteínas. Se você notar que mesmo fazendo as trocas certas, você ainda tem muito inchaço, gases, dores abdominais fora do ciclo menstrual, vale investigar. Tenta eliminar laticínios por 2 semanas e vê como você se sente. Depois tenta eliminar glúten por mais 2 semanas. Observa seu corpo. Não estou dizendo que todo mundo precisa cortar glúten e lactose. Mas se você tem endometriose, há uma chance maior de ter sensibilidades. E identificar isso pode ser transformador. Se você suspeitar, procura um nutricionista ou médico especializado para fazer os testes adequados. É importante fazer isso de forma orientada. Mas atenção, nunca comece suplementação sem orientação profissional. Fala com seu médico ou nutricionista para dosar corretamente. Mudanças na alimentação são poderosas, mas elas funcionam melhor quando combinadas com outros hábitos saudáveis. Primeiro, sono de qualidade. Dormir mal aumenta a inflamação e piora a sensibilidade à dor. Tenta dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite em horários regulares. Segundo, atividade física regular. Não precisa ser academia pesada. Caminhadas, yoga, pilates, natação. Exercícios moderados reduzem inflamação, melhoram o humor e ajudam no controle hormonal. Terceiro, gerenciamento de estresse. Estresse crônico aumenta cortisol, que aumenta a inflamação. Práticas como meditação, respiração profunda, terapia, contato com a natureza fazem diferença real. E quarto, evitar toxinas ambientais sempre que possível. Isso inclui plástico aquecido, cosméticos com parabenos,
pesticidas em alimentos. Use orgânicos quando puder, especialmente em frutas e vegetais. Eu preciso ser muito honesta com você aqui. Mudar a alimentação não é mágica instantânea. Você não vai acordar amanhã sem nenhuma dor só porque comeu aveia no café. O corpo leva tempo para se adaptar, para reduzir a inflamação acumulada, para reequilibrar hormônios. Em geral, as primeiras mudanças você sente entre 2 a 4 semanas. Você vai notar menos inchaço, mais energia, menos fome compulsiva. As dores começam a reduzir de forma mais perceptível entre 6 a 12 semanas de consistência. E os resultados mais profundos vêm com 3 a 6 meses de mudanças sustentadas. Então, por favor, tenha paciência com você mesma. Não desista na primeira semana achando que não está funcionando. O corpo precisa de tempo. E cada corpo responde no seu próprio ritmo. O importante é você estar caminhando na direção certa, um dia de cada vez. Vamos recapitular rapidamente tudo o que vimos neste vídeo. Ponto número 1. O maior erro no café da manhã é começar o dia com açúcar refinado e farinhas brancas, que disparam inflamação. Ponto 2. Esses alimentos aumentam insulina, que por sua vez aumenta prostaglandinas e piora cólicas. Ponto 3. Um café da manhã anti-inflamatório precisa ter proteína, gordura boa e carboidrato complexo. Ponto 4. Existem opções práticas para qualquer rotina, desde 5 minutos até cafés elaborados de fim de semana. Ponto 5. Consistência é mais importante que perfeição. Ponto 6. Planejamento facilita tudo. Separar 1 hora no domingo para fazer meal prep vale muito a pena. E ponto 7. Alimentação é parte do tratamento, mas não substitui acompanhamento médico. Essas são as 7 informações mais importantes deste vídeo. Agora eu quero ouvir você. Me conta aqui nos comentários. Qual é o seu maior desafio no café da manhã? É falta de tempo? É não saber o que comer? É dificuldade para largar o pão branco? Compartilha comigo que eu leio todos os comentários e respondo sempre que possível. E uma pergunta importante: qual dessas opções de café da manhã que eu mostrei você vai testar primeiro? A aveia com iogurte? Os ovos mexidos? O smoothie? Me conta. Eu adoro saber o que vocês estão colocando em prática. E se você já fez mudanças no café da manhã e sentiu diferença, compartilhe a sua história também. Isso inspira outras mulheres. Se esse vídeo foi útil para você, deixa seu like aqui embaixo. Obrigado!